sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Nós já estamos no capítulo 23. Estamos indo já para o final da nossa confissão de fé. Na semana retrasada, que semana passada nós tivemos semana de oração, na semana retrasada o tema foi os sacramentos. E vimos naquele dia que os sacramentos são ordenanças do Senhor para nós. E são bênçãos para nós. Eles representam essa comunhão, essa união que nós temos com o Senhor e nos faz lembrar de quem nós somos, a quem nós pertencemos. E os sacramentos são dois apenas, o batismo e a Santa Ceia. Então, nós tivemos aquela primeira aula, o primeiro estudo, e agora nós vamos ver especificamente os dois temas, nessa semana o batismo e na próxima a Santa Ceia. Eu acredito que é um tema bem, digamos assim, conhecido por nós, pois nós, como bons presbiterianos, já ouvimos falar sobre esse tema e temos aqui uma noção básica, temos respostas sobre esse tema, sobre as polêmicas que envolvem esse tema, quanto à questão do batismo, a quantidade de água, o batismo infantil, que são as mais conhecidas, polêmicas. Mas é sempre importante nós firmarmos a nossa fé e lermos, e aqui a confissão de fé ela traz bem detalhadamente. Eu vou me demorar mais no tópico 1, depois nós passamos os outros tópicos mais rápido. Mas a ideia do batismo, ele é uma ordenança de Deus que representa esse lavar, que foi possível depois que Jesus morreu. Ele veio para nos lavar, enquanto que a circuncisão, que digamos assim era o batismo do Antigo Testamento, ele tinha esse ritual, que tinha sangue, que estava relacionado e apontava com Jesus, relacionado com as descendências, que aqueles iriam gerar Jesus lá na frente. Agora Jesus veio, não há mais a circuncisão e há o batismo, porque ele já vem nesse sentido do lavar do Senhor, da regeneração, dessa água que está relacionada com a questão da nova aliança, da redenção. E como nós falamos na semana passada, os sacramentos também servem para nos identificar. Nós somos diferentes, nós somos identificados quando nós nos tornamos membros de uma igreja e assim somos batizados, fazemos a nossa pública profissão de fé, tomamos a Santa Ceia. Isso faz parte lá do Ide, que nós vamos ler daqui a pouco, Ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar aí a profissão de fé, ensinando-os para que eles possam seguir, ser essa igreja do Senhor. Então vamos lá, irmãos. O primeiro tópico, que é o grande, depois os outros são menorzinhos. O batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja visível a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenação do próprio Cristo, há de continuar em sua igreja até ao final do mundo. Embora a gente esteja estudando bem detalhadamente a confissão de fé, há mais de um ano, vai dar 1 ano e meio, alguma coisa um pouco mais do que isso, a gente está indo rápido, sabemos disso. Como eu disse, a confissão de fé, ela nunca teve o caráter de substituir a Bíblia, mas ela vem ensinar
E aqueles números lá, lembra que eu expliquei sobre os números? Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadê o 6? Sumiu o 6. Está ali no cantinho ali. 6, 7 e 8, né? É que o 6 está colado. E ele está colado nos pecados ali. Pecados 6. Cada número desse é uma série de versículos. Às vezes um versículo, 2, 3 versículos falando sobre aquele pedacinho. E eu disse que ia fazer mais demorado. Nós vamos passar aqui, um por um aqui, só nessa parte aqui. Por exemplo, quando começa lá, o batismo é o sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo. Aí tem uma palavra de Jesus, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, está explicado, né? A primeira parte, que Jesus instituiu o batismo. Esse é o sacramento. A palavra sacramento não está na Bíblia, mas a questão aqui foi um termo usado para explicar essas questões, né? Batismo e Santa Ceia. Na sequência diz, não só para solenemente admitir na igreja visível a pessoa batizada. Aqui diz que batizados, né, foram judeus, gregos, escravos, ou seja, é um só Espírito, e esses são admitidos à igreja visível, à igreja do Senhor. Então, ele foi feito para admitir a igreja, para que eles pudessem ser conhecidos como batizados. Fomos batizados em um corpo, mas também para servir de sinal e selo do pacto da graça. Colossenses 2 lá diz, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. E aqui é a ligação da circuncisão com o batismo, quando diz, tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então é o selo do pacto da graça. De sua união com Cristo, Gálatas 3 diz, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. O que é revestir de alguma coisa? É quase que você fazer, que aquilo faça parte de você, né? Algumas coisas fazem parte de você, porque você está unido àquilo. Então ele diz que o batismo nos reveste de Cristo. Olha a importância de seguir os mandamentos do Senhor e de batizar os nossos filhos, etc. 5. Da regeneração. Não por obras de justiça, segundo a misericórdia ele nos salvou mediante o lavar. A palavra lavar aí já dá uma lembrança do batismo. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Da remissão dos pecados. João Batista falou sobre um batismo de arrependimento. O batismo, ele tem essa lembrança, né, que eu fui lavado, ou seja, eu abandonei os meus pecados, fui liberto por Cristo. E também da sua consagração a Deus por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. O batismo está relacionado com a consagração. Romanos 6 é bem conhecido, né? Que direi, permanecerei no pecado? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, os irmãos estão vendo, eu estou passando rapidamente, mas bastante conteúdo temos aqui, por isso é importante nós comprarmos, né, ou termos a confissão de fé, ou pegarmos mesmo o PDF da confissão de fé, estudarmos com o tempo, separar lá um por semana e separar um tempinho, porque é uma forma, irmãos, que a gente tem, como digo, um manual para a gente conhecer melhor a Bíblia. É esse o objetivo da confissão de fé, né? Conhecer melhor a Bíblia. E quando nós conhecemos mais a Bíblia, nós temos maior facilidade de lidar
com as questões, com as dúvidas, e com certeza, né, irmãos, nós vamos viver melhor, vamos ser mais santos, vamos ter mais responsabilidade com aquilo que nós aprendemos. Quase acabando aqui, ó, o primeiro tópico. Esse sacramento, segundo a ordenação do próprio Cristo, há de continuar em sua igreja até o final do mundo. E ali diz, né, ide fazer discípulos, tal. E aí diz, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, os irmãos perceberam, né, como nós temos aqui uma explicação da questão do sentido teológico do batismo. É claro que é um tema que só o tema batismo a gente poderia estudar muito tempo, né, muitos meses, que as questões aqui, mas a gente pode perceber aqui nesse primeiro tópico uma forma geral, né, do que é o batismo. O segundo tópico. O elemento exterior usado nesse sacramento é água, com a qual a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por um ministro do Evangelho legalmente ordenado. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A parte primeira aqui da água, eu acredito que tem outro tópico que fala sobre isso, né? A questão não é a quantidade de água, é água. Então, se é na cabeça, se é efusão, se é para afundar, né? É água. Eu acho que a gente vai voltar a esse tópico aqui. É o próximo tópico, então vamos deixar a água para daqui a pouquinho. Aqui foi falado que é batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um único Deus, né? É uma doutrina da Trindade. Nós sabemos que existe um único Deus. E João falava sobre o batismo de Jesus, mas o batismo sempre é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E há esse mandato na própria questão aqui das palavras de Jesus. Ide, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sobre a água, não é necessário imergir o candidato na água, mas o batismo é corretamente administrado por efusão e aspersão. Eu acredito que é um tópico, né, que eu creio que a gente não tem polêmica com isso. Quem tem é os outros com a gente, né? Porque fica bem claro que nós entendemos que a importância do batismo não está na água. Quer batizar por imersão, quer batizar colocando um pouco de água, quer batizar jogando uma jarra de água, não é isso o problema, né? E a gente não vai se delongar também, os irmãos conhecem alguns textos, né? Esse aqui é um dos textos que naquele dia quase 3.000 pessoas se converteram. Alguns falam como que iria ter tanta água para tanta gente naquele momento ali. E a gente tem vários outros textos, como esse texto de Atos, falando de uma conversão, né, do carcereiro, e diz que ele foi batizado e todos os seus, na mesma hora da noite. Todos os seus, a gente fala que provavelmente ele era casado, tinha filhos, então foi o batismo infantil, e numa região fria, eles não iam sair de madrugada procurando um rio para batizar. Tem uma questão que essas pessoas que acreditam que é só batismo por imersão encontram dificuldade, é quando tem alguém muito doente, se converte. Como que você vai pegar aquela pessoa que mal pode sair da cama ali e afundar ela numa piscina, né? Então, às vezes, não, nesse caso pode. Então, se nesse caso pode, poderia num outro também, né? E nós percebemos que a questão aqui, eu creio que para nós é muito clara. Só que se existe polêmica, é porque existem argumentos bons dos dois lados, né, irmãos? Não adianta a gente falar, o outro não sabe fazer exegese, o outro não estudou direito a Bíblia. Não, tem teólogos bons, tem pessoas inteligentes que estudaram de um lado, estudaram do outro. A gente entende, e os teólogos que são reformados, que são presbiterianos e vários outros, falam a respeito da exegese, que a palavra aqui
Batismo não necessariamente significa apenas esse imersão. Já o outro vai usar a mesma palavra para falar, não, batismo a palavra significa imersão. Então, não é por aí, né? Nós não temos essa questão, mas fica claro para nós, como igreja presbiteriana, nós aceitamos os vários casos. Há uma questão, a gente vai falar tanto na ceia como no batismo, que tem acontecido muito hoje, é a perda total, assim, digamos, de uma, como que fala, quando é sério? Uma solenidade, de uma responsabilidade, ou de algo que a gente entende que deve ser. Aí alguém do outro lado vai falar, parece que está fazendo Santa Ceia, parece que é um velório e tal. Não é que tem que ser triste, mas a gente vê absurdos por aí, né? Não sei quantos já viram, tem gente que batiza com toboágua, a pessoa cai lá do toboágua rodando e cai na água, e todo mundo bate palma, faz aquela festa, né? E eu já vi um pastor, por favor, não dê ideia, não dê ideia para mim, não. Acho que era o batismo, sabe aquelas coisas de festa de aniversário que explode, sai colorido? Aí explodiu e fez aquela festa lá. Eu sei que é festa, mas Santa Ceia, né? Vamos fazer Santa Ceia diferente. Tem gente que fez Santa Ceia com pipoca e sei lá o que, sabe? Coisas que aconteceram já. Então, as pessoas vão numa forma, né, que às vezes não é necessária. Teve a polêmica da época da pandemia, né? Santa Ceia online, cada um na sua casa, daqui a gente faz, e o outro toma lá. Aqui nesse tópico ou foi no anterior? Foi no anterior. Vamos voltar isso aqui, ó. Por um ministro do evangelho legalmente ordenado. Quando nós estudamos lá nos sacramentos, também usou esse termo, né? Que era um pastor que tem que dar os elementos. Aí alguém pode falar, mas onde que está isso na Bíblia, né? Que é o pastor? Então a questão, porque lá diz ide batizando, né? Ide por todo mundo, pregai e batizai. Por que eu não posso sair daqui, pregar o evangelho e batizar uma pessoa, e eu mesmo, né? Fazer tudo isso? Ou um presbítero lá na casa dele, ele faz um culto e ele distribui a Santa Ceia e ele mesmo faz isso. Ou impetra a bênção. Então tem algumas coisas, irmãos, que estão relacionadas às vezes não é que não posso, né? Ou a questão é que, por exemplo, eu vou dar um exemplo para exemplificar, é ótimo. Um exemplo para exemplificar. Pode receber uma pessoa sem classe de novos membros? Antigamente, esse carcereiro que a gente acabou de ler aqui, ele participou de alguma classe de novos membros? Não, na mesma... É mais para frente, né? Na mesma noite, na mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. Em seguida, ele foi batizado e todos os seus. Então, ninguém pode falar, olha, a Bíblia está errada. Já pensou de falar, não, está errado ali. Tinha que ter ido para a classe de novos membros. Por que existe isso? Porque com o tempo a igreja foi crescendo e a gente hoje em dia tem tantas seitas, tantos pensamentos diferentes. Uma pessoa que quer ser membro de uma igreja, tanto a gente tem que conhecer ela, como ela conhecia a gente, e ela participar de um estudo, de uma doutrina. E aí eu entro no mesmo tema, questão do pastor. Por que o pastor? Porque o pastor ele foi alguém que fez o seminário, ele é alguém que estudou, ele é alguém que se preparou, que é alguém que está mais preparado para levar a Santa Ceia, para falar a respeito dessas coisas. Então não é qualquer pessoa. Não haveria uma dificuldade num presbítero servir uma Santa Ceia, mas temos a igreja presbiteriana, temos o pastor. Deu para entender mais ou menos? Né? Eu não queria falei heresia aqui não, né? Levanta a mão, pode contradizer. Hoje pode. É mais ou menos por aí, entendeu? Porque nós temos uma ordem, um estudo, e para que a igreja cresça de forma saudável, de forma melhor. Ok? Isso. Aham. Exatamente. Quando começa a levantar lideranças despreparadas, às vezes essas células que tem um líder que mal chegou na igreja, já é o líder da célula, e às vezes lá ele já
inventa alguma coisa e cada vez mais vai fugindo. E aí entra no que nós falamos na lição de domingo, pragmatismo. Está funcionando, vamos deixar. A igreja está crescendo, é melhor. Né? E aí acaba errando. Ponto 4. Não só os que de fato professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas também os filhos de pais crentes, ainda que só um deles só um dos pais, né? Não é só um dos filhos, não, só um dos pais, devem ser batizados. Então nós devemos batizar os nossos filhos. A igreja presbiteriana tem o rol de membros comungante e o rol de membros não comungante. Quem é o rol de membros comungante? Aquele que fez a pública profissão de fé. Quem é o não comungante? São as crianças que batizaram na igreja. Se não foi batizada, como que ela vai fazer parte do rol não comungante? Ela não batizou ainda. E quando completa 18 anos, ela não é mais rol não comungante, porque ela não é mais criança já há algum tempinho, né? Se ela não fizer a sua pública profissão de fé, simplesmente ela vai desaparecer do rol, assim. Né? Então, são algumas coisas que estão relacionadas à Igreja Presbiteriana do Brasil, mas seguindo aqui o que a Bíblia nos ensina, né? que eu devo fazer isso. Uma das passagens, né? Gênesis 17:7, diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no percurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Se Ele é o nosso Deus e dos nossos filhos, eles recebem também o sinal, o batismo. E aí a gente volta à questão da circuncisão, que eram crianças, eram circuncidadas no 8º dia e tal, porque eles faziam parte do povo. E agora, quando o batismo substitui a circuncisão, nós continuamos batizando as crianças. Né? Então aí vem os demais pessoas, né, em outras igrejas, que dizem que a criança tem que chegar a uma idade da razão para ela mesma decidir. Nós falamos que ela vai decidir com a profissão de fé. Né? E nós batizamos, então, as crianças, e devemos fazer isso. Né? Infelizmente, às vezes alguém vem para a igreja presbiteriana, faz a classe, faz a profissão de fé, aí você pergunta, mas não vai batizar o filho? Ah, não. Ou seja, tem alguma coisa errada, né? Porque ela não entendeu a doutrina da própria igreja. Mas nós também, de certa forma, não vamos, algumas vezes, criar muito caso por isso. Né? Devemos explicar, chamar a atenção, mas às vezes é melhor esperar um pouquinho. Está acabando, irmãos. Posto que seja grande pecado menosprezar ou negligenciar esta ordenança, contudo a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas a ela, que sem ela a pessoa não possa ser regenerada e salva. Ou que todos os que são batizados sejam indubitavelmente regenerados. Né? Entenderam? Já viram a história do pagãozinho, né? Aquela roupinha que dá para a criança. Por que é pagãozinho? Pagão é que não é salvo, não foi batizado, ainda está perdido. Então é uma doutrina que existe, que o batismo é que vai salvar. Então nós não cremos nisso. Acabei de falar que a gente tem que levar as nossas crianças para serem batizadas, mas o batismo é um sinal visível de uma graça invisível. Essa graça nós cremos que ela existe, e nós simbolizamos e nós batizamos para que aquilo se torne, assim, digamos, não efetivo no sentido que agora que vai funcionar, mas que como um selo, como um símbolo, como nós nos identificamos. Eu falei há pouco, nós nos identificamos, que nós tomamos a ceia, que nós somos batizados. E esse tópico vai falar sobre isso. Nem aquele que não foi batizado e porventura morre sem ser batizado, por isso está perdido, né? Muitas vezes não tiveram tempo, né? Nós temos exemplo de um enfermo que às vezes se converteu, que eu falei há pouco, não foi batizado. O ladrão da cruz não foi batizado. Né? E tantos outros. E também o contrário, irmãos. Eu cito o exemplo de pais e mães que às vezes trazem os filhos para a igreja, trazem no CP e não vem na igreja, né? E outros até fazem classes de catecúmenos, fazem profissão de fé, porque eles descobrem que na igreja presbiteriana o pai ou a mãe precisa ser membro para batizar o filho.
Eles fazem a profissão de fé, batizam o filho e desaparece ele e o filho. Isso acontece também. Por quê? Porque a pessoa está dando valor ao batismo. Ah, meu filho pelo menos foi batizado, ou seja, recebeu a bênção do batismo. E não é assim. Nós sabemos que podemos tanto batizar uma pessoa que não é salva, ou podemos tanto encontrar com uma pessoa que ainda não foi batizada, mas que é irmão. Quantos visitantes vêm na igreja, às vezes as pessoas ainda não assumiram a posição, mas são cristãos. Atos 10, pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Aqui está falando a respeito de um caso que as pessoas eram convertidas e ainda não batizadas. E aí Pedro perguntou: alguém recusa água para que não sejais batizados, esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, Pedro viu algumas pessoas que talvez não se encaixavam muito no perfil, mas ele falou: esses são crentes também. Por que eles não? Se eles receberam o Espírito, por que eles não vão receber o batismo? O último tópico. A eficácia do batismo não se limita ao momento em que ele é administrado, contudo, pelo devido uso desta ordenança, a graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ela pertence, adultos ou crianças, segundo o conselho da própria vontade de Deus e seu tempo determinado. Está relacionado também ao tópico que eu estava falando anteriormente, que alguém pode ser batizado e receber a conversão um tempo depois, ou alguém pode não ser batizado e estar diante do Senhor, mas esta aqui é uma questão aqui do tempo de Deus, né? O tempo, as coisas aqui. Tem mais um últimozinho. O sacramento do batismo deve ser administrado uma só vez a uma mesma pessoa. Isso aqui a gente já falou algumas vezes, né? Tem pessoa batizada, mas vou lá em Israel, aí dou uma batizadinha rápida lá. Ou acho que, eu batizei, mas parece que não foi o batismo correto, vou batizar de novo. E assim, não precisa, né? É uma só vez e assim já terminou. Irmãos, alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitar esse momentinho final? Pergunta fácil. Pega o microfone, porque às vezes a pessoa está ouvindo na internet e não escuta. É só uma contribuição com o batismo, não é nenhuma pergunta. De um modo geral, as pessoas reconhecem Deus como Senhor, faz uma autocrítica e entende que precisa mudar o seu comportamento, suas atitudes, e aí se batiza, depois faz sua profissão de fé. Jesus, ele também foi batizado, né? Jesus não teria necessidade de ser batizado, porque ele foi e é o nosso maior exemplo em todos os procedimentos que ele viveu. E, no entanto, ele também foi batizado. Isso para mostrar uma obediência ao Pai, para mostrar como exemplo a importância do batismo nas nossas vidas, né? E após o batismo de Jesus, em Mateus traz isso, que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, e o Pai diz: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, logo depois que ele foi batizado. Então Jesus, ele reforça a importância desse sacramento para as nossas vidas. Ele, sendo o nosso grande exemplo, também foi batizado. E você fez me lembrar de uma questão, né? A gente está vivendo num tempo de tanta negação à instituição, à igreja,
E as pessoas desigrejadas, né? Não preciso de batismo, não preciso de igreja, não preciso de Santa Ceia. Eu não sei como que as pessoas escolhem da Bíblia o que elas bem querem, né? Eu estava ouvindo uma jovem falando a respeito de igreja, aí perguntaram para ela, né? Aí ela falou, não, eu não vou mais em igreja, porque eu chego na igreja, e aí começou a contar problemas. Problemas que aí eu falei, quase que eu falei, ela podia vir para a presbiteriana, que esse problema ela não ia encontrar aqui, né? Mas ela ia encontrar outro. E a pessoa, assim, acha que ela sozinha ela é melhor, né? E não é assim. Que a gente tem que seguir aquilo que Jesus manda. Se a palavra de Deus não falasse a respeito da igreja, a gente não precisava. Eu sempre digo assim que a lei ou as coisas que a gente aprende na palavra, elas não são certas porque são assim agradáveis, são intelectualmente aceitas ou socialmente, ou como que é o termo que usa muito hoje? Não sei o que falando? Politicamente corretas, né? Não, são porque são bíblicas, são da palavra de Deus. E a gente segue essas coisas, né? A ética é bíblica, a ética é cristã. Eu não posso ter uma ética que eu escolha, que eu acho melhor. Mas se eu acho melhor, o exemplo da igreja, né? Não precisar de ir na igreja, posso achar melhor. Mas o que a Bíblia fala? Que eu devo congregar. Mas eu acho que não precisa disso. Não é eu acho, é o que a Bíblia fala, né? Sobre tantos e tantos temas assim. Então, que Deus nos abençoe. A gente estuda mais um pouquinho sobre a Santa Ceia no próximo, na próxima quarta-feira.